Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Estamos aqui reunidos para mais um dos nossos cultos. E nós estamos fazendo este caminho pelo Velho Testamento, nessa sequência de estudos que nós estamos chamando de A Sombra da Cruz. Nos encontros passados, nós tratamos de algumas questões da natureza da queda, sobre o Deus, o homem primeiro, que a partir do pecado tenta se esconder de Deus, e ele vai colocar todas as suas forças no desejo de se esconder de Deus, mas Deus ele continua sendo um Deus que deseja se revelar. Passamos pela origem dos povos e no capítulo 11 nós vamos nos deter rapidamente no capítulo 11 de Gênesis, que fala ali da Torre de Babel. A Torre de Babel provavelmente fundada por Nimrod, que foi citado em Gênesis 10, o grande caçador. Gênesis 10, gente, é na verdade aquela divisão da origem da humanidade, dos povos da humanidade, acontece antes da Torre de Babel. Então Gênesis 10 acontece antes de Gênesis, quer dizer, depois de Gênesis 9. Vou mudar aqui, melhor. Gênesis 10 vai acontecer depois de Gênesis 11, perdão. Gente, hoje a minha cabeça não está 100%. Mas Gênesis 10... a dispersão do povo acontece depois de Gênesis 11. Gênesis 11, nós temos ali aquele povo que se une com um intento específico. Primeiro, contrariando a vontade primordial de Deus, que foi... a vontade primordial de Deus foi que o homem ele se multiplicasse e que ele povoasse toda a terra. Ali o povo não, eles se unem num propósito único e eles querem ali se estabelecer dentro deste propósito único. Babel, esse nome, ele dá a mesma origem ao nome Babilônia. E nós falamos bastante sobre Babilônia quando nós tratamos aqui da época daquela sequência de ministrações sobre o exílio. E Babilônia, que é esse sistema que depois ele vai ganhar essa nomenclatura de um sistema diabólico, um mundo que jaz no maligno, e que esse sistema ele vai ser destruído na ocasião do Apocalipse. A grande Babilônia ela vai cair, este sistema ele vai cair através de diversos cataclismas que vão atingir esta terra, além de uma guerra terrível que vai acontecer, mas esse sistema completo que se chama Babilônia atualmente vai cair. Mas isso daí tudo, se vocês notarem, está traçado uma espécie de arquétipo do que é a Babilônia atual, está traçado e é plenamente visto em Babel. De que modo? A união de todos os povos num propósito comum. O que vocês notam hoje nos nossos tempos? Não é só, o ecumenismo é uma união religiosa, não, mas ali não, ali vai muito além, é uma religião, é uma união política também, né? O ecumenismo é uma parte disso daí, mas ali em Babel nós vamos ver uma união de todo o mundo em um propósito comum. E qual é este propósito? Nota que este propósito é se levantar contra alguém que seja mais poderoso e que tem poder de destruí-los. Nota, vocês têm que entender isso. Sempre que aparece uma ameaça poderosa e perigosa para a destruição, quem era inimigo vira amigo para poder lutar contra aquele inimigo em comum.
Eu gosto muito de filmes de ficção científica, por exemplo, Independence Day. Quem já assistiu aqui aquele filme que vem uns ETzinhos aí? Esse filme eu acho que é de 96, entendeu? E o Will Smith, ele tá lá no meio. O mundo todo, ele se une para conseguir derrotar aqueles alienígenas que são uma ameaça vinda do céu. Tem um filme também de uns seres azulzinhos, não é os Smurfs não, é o Avatar. Quem já assistiu o Avatar? O primeiro Avatar, que é um filme fantástico, impressionante, que aquele povo, os vários clãs e todas as tribos daquele povo que vive naquele planeta fictício chamado Pandora, eles se unem para lutar contra o povo que vem do céu. E o povo que vem do céu são seres humanos, que eles têm ali poder para destruir tudo. Lembrem de uma coisa, o Senhor tinha destruído o mundo por ocasião do dilúvio. E Ele tinha dado a promessa de que não destruiria novamente o mundo, por ocasião, novamente, por meio das águas. Ele deu a promessa que Ele promete que não faria aquilo de novo. Mas o povo, eles começam a construir aquela torre para se opor diretamente ao poder de Deus. Entendeu? E essa união, nos nossos dias, ela vem acontecendo de diversas formas. Há uma oposição cada vez mais firme e forte, principalmente contra a fé cristã. Entendeu? Eu vi agora, essa semana, foi publicado tanto na Gazeta do Povo, quanto alguns pastores também, eles postaram uma promotora de justiça que estava em uma reunião de uma associação que falava sobre as questões do conselho tutelar. E essa promotora de justiça, ela disse que se sentiu profundamente ofendida, porque na reunião teve a abertura da reunião foi uma oração. Pensem nisso. Aí ela diz que aquilo foi um ato inconstitucional, e aquela inconstitucionalidade, porque nós vivemos no Estado laico, aquilo foi ofensivo a qualquer um que não era da religião evangélica. Vocês notam que a gente vai caminhando mais ou menos para esse sentido, entendeu? Eu me recordo quando houve o atentado de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas, aquele atentado terrível que aconteceu. O mundo agora ele começou a lutar contra o fundamentalismo religioso. E o Islã ali se manifestava contra o fundamentalismo religioso. Mas eles começaram a a utilizar essa alcunha, esse apelido de fundamentalista. Isso que é o mais legal, o que é mais interessante. Para qualquer um que os cristãos conservadores começaram a ser tidos como fundamentalistas. Quando você coloca o termo, o conceito de fundamentalista em alguém que é terrorista, e você chama um cristão de fundamentalista, o que você está querendo impingir na mente de uma geração? Vocês já imaginaram? Que é exatamente igual. Então, se é fundamentalista, se é conservador, é terrorista. Então precisa o quê? Ser combatido. E o liberalismo ele vem nesse sentido. Mas aí nós sabemos ali que o Senhor, por graça e por misericórdia, o que ele faz? Ele simplesmente confunde as línguas, né? O pessoal, eles imaginam, há um credo entre os crentes de que a partir dali, né, um grupo começou a falar japonês, outros começaram a falar hebraico, outros começaram a falar inglês. Não, gente, isso daí é mito. Confundir a língua significa principalmente confundir as ideias das pessoas. É fazer com que aquelas pessoas já não se entendessem mais. E não se entendendo mais, não havendo mais possibilidade de comunicação no meio deles, como confusão de língua na questão principalmente ideológica. E desde então, o Senhor, quando Ele vê qualquer tipo de movimento ficando muito forte, o que o Senhor faz normalmente é gerar uma divisão naquele movimento.
A gente vê que nem a igreja evangélica ela consegue ser completamente unida. Quantas denominações nós temos? Nós temos inúmeras denominações, centenas, dezenas, provavelmente mais aqui no Brasil, mais de uma centena de denominações. Alguns católicos nos acusam de ter mais de 20 mil denominações, mas isso é um erro, evidentemente. Porque os católicos eles se baseiam no número de CNPJs que existem. Só que às vezes uma mesma Assembleia de Deus abre em uma determinada cidade vários CNPJs, até para controle financeiro. Não significa que é uma denominação diferente. Nós temos provavelmente centenas de denominações. Talvez cheguemos a isso, entendeu? Talvez cheguemos a isso. Mas milhares de denominações evangélicas eu acho um pouco difícil de se haver no Brasil. A própria Igreja Católica, ela é extremamente desunida. Existem várias ordens, existem vários segmentos da Igreja Católica que eles não se comunicam. Por exemplo, existem alguns movimentos mais conservadores dentro da Igreja Católica que não conseguem lidar com o movimento carismático. Entendeu? Há padres num estilo mais conservador e há padres mais no estilo bonitão do padre Fábio de Mello. E normalmente quando se unem não vão dar certo. Um critica, principalmente os mais conservadores criticam os mais liberais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa desunião que acontece na Torre de Babel provavelmente vem dessa classe de perder o laço ideológico e de comunicação ali acontece, e aí o propósito divino, e a gente vê sempre um Deus amoroso que apesar de o homem sempre tentar se esconder da presença dele ou fazer de conta que não há Deus, ele sempre vem e intervém. Ele tem o braço forte dele ou a voz dele intervindo na loucura da humanidade. Um povo que normalmente fica muito fortalecido, esse povo se torna um povo perverso. Isso é extremamente natural. Nós fomos, quando a gente vai caminhando pela história da humanidade, e a história bíblica, ela relata parte, é um recorte da história da humanidade. Nós vamos ver, por exemplo, que o crescimento e o nascimento dos impérios, eles estão atrelados à união de povos que eles vão cada vez mais se tornando perversos. Eu falei isso para vocês, que dentre as piores torturas que se poderiam imaginar, o Império Assírio, ele conseguiu inventar para poder subjugar os povos no seu tempo. O Império Assírio, passa aí para o mapinha, amor, próximo mapa. O Império Assírio, vocês estão vendo aqui, esse mapa não ficou muito bom, né? Ficou meio esquisito. Eu estava tentando ali colocar como que foi mais ou menos a rota de Abraão, mas distorceu um pouco o mapa, entendeu? Mas se vocês notarem ali, olha, no Golfo Pérsico, vou apontar aqui para vocês, era para eu ter comprado o laserzinho e eu não comprei ainda esse laser. Mas o Golfo Pérsico fica nessa região aqui, vocês estão me ouvindo aí? O Golfo Pérsico fica nessa região, o dos caldeus ficou aqui. Aqui nós temos esse rio que fica mais ao sul, é o rio Eufrates, o rio ao norte é o rio Tigre. E junto ao rio Tigre e o rio Eufrates, que fica a região da Mesopotâmia, já expliquei isso para os irmãos, Meso significa meio e Potâmia, potável, vem de água, no meio das águas, no meio dos rios, por isso que é chamada de região da Mesopotâmia. Dali saíram o Império Babilônico, que o Império Babilônico ele vem suceder o Império Assírio. O Império Assírio está mais a noroeste, entendeu? Ele está mais nessa região ao norte e ao oeste aqui, voltado para o lado do mar Mediterrâneo, que é esse mar grande que está aqui, que vocês estão vendo, tá bom? Mas o Império Assírio, que ele se forma ali junto aos rios, e junto aos rios era o local onde normalmente as comunidades vão se concentrando, é o Império Assírio que ele começa a criar um número enorme de vassalos
na época que o reino de Israel está dividido. Vou mostrar para vocês aqui onde está Israel, né? Israel está nessa faixa pequenininha aqui, gente. Olha isso daqui. Israel é essa faixinha aqui do meio. Triângulozinho aqui está o Mar Morto, por exemplo. Aqui é a faixinha que nós encontramos Israel, entendeu? Você vê que Israel está no meio de tudo, né? Um local de passagem. Quando a Síria criava confusão com o Egito, que está lá embaixo, tá vendo lá o rio Nilo? Mostra lá no mapinha, amor, passa lá o mouse. Não, mas põe o mouse aqui mais ao sul, vai colocando ao sul. Isso daí é o Egito. Quando o Egito queria brigar com eles lá em cima, qual era o lugar que eles utilizavam de passagem? Canaã. Canaã era o lugar de passagem onde normalmente os conflitos aconteciam. Por quê? Canaã está ali no meio, naquela região do meio, entendeu? Nessa região aí está Canaã, que ela está passando ali o mouse. E aí vocês já imaginam, é por aí, lá de cima, os impérios que se fortalecem, eles vão subjugar e tornar vassalos todos os outros reinos. O que é tornar um reino vassalo? É dizer o seguinte: o que vocês produzirem aqui, vocês agora vão mandar impostos altíssimos para mim. E normalmente ele ainda instituía um governador. Ele destituía os reis, matava os reis ou escravizava os reis para subjugar, derrotar e humilhar ao máximo possível. E a partir daí é que ele subjugava aquele povo àquela administração vassala. Os povos os reis que não queriam fazer acordos para se tornar vassalos, eles falaram: não tem problema não, a gente mata todo mundo. A união, no nosso contexto caído, representa poder de destruição. A unidade, no contexto celestial, representa poder de comunhão. Essa é a grande diferença. Babel se unificou, ficou poderosa, e ela poderia se tornar extremamente destrutiva e perversa. E por isso que Deus, ele gera a separação. Saímos de Babel, nós vamos agora para o capítulo 12, né? O capítulo 11, ele termina nos últimos versículos com a história da família de Terá, que foi o pai de Abraão. Então este texto aqui, de modo bem simples, né? Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus fica ali embaixo, isso, nessa regiãozinha aí, próximo já do Golfo Pérsico, entendeu? Exatamente. Eles vão subir Terá junto com seu filho Abrão e seu neto Ló. Eles vão subir até Harã. Sobe aí, amor. Ali, ó. Pode pôr o próximo mapa, amor? Pode pôr o próximo. Acho que está melhor, né? Tá bem melhor, né? Eles vão subir ali, ó, o Golfo Pérsico. Eles vão subir até Harã, que fica ali, também na região da Mesopotâmia e entre o rio Tigre e Eufrates. Eles vão se estabelecer ali durante muitos anos, até a morte de Terá. É após a morte de Terá, pai de Abraão, que aí o Senhor, ele vai dar a ordem para que Abraão, ele desça e venha para a região de Canaã. Saia da tua parentela e vá para o lugar onde eu estou te determinando ir. Para vocês terem uma ideia, de Ur dos Caldeus a Harã vai dar mais ou menos 1000 quilômetros. Naquela época, você andar 1000 quilômetros não era algo simples. Nós estamos falando de uma região que é cercada por desertos, apesar de termos os rios naquela região ali, Tigre ou Eufrates, mas é uma região desértica, é uma região que é difícil de se caminhar. Abraão, ele vai sair Terá com Abraão, vai sair até Harã, andando 1000 quilômetros. Até Jerusalém, nós temos, até o início ali de Canaã, nós temos entre 700 e 900 quilômetros a região ali de Harã até Canaã. Você passando de Harã até o fim de Canaã, entendeu? É mais ou menos entre 700 e 900 quilômetros. Canaã está nesse meio aí. Passa aí, amor, entre o Mar Morto, está aqui embaixo. Não, pode pôr lá mesmo, amor.
Não, aquele lá mesmo. Volta nesse daí. Passa o mouse ali, ó, em Jerusalém. Nesse pontinho que está Jerusalém, ele está apontando a isso. Aí é Jerusalém, nós estamos ali, ó, tá vendo? Bem do lado ali de Mar Morto, Betel, Siquém. Abraão vai fazer a sua parada em Siquém, é onde ele novamente recebe uma promessa do Senhor. E aqui nós vamos passar, né? Lembrem aqui, né? Deus agora, ele intervindo. Eu vou falar sobre toda a situação, toda a questão revolucionária que acontecem aqui. Porque toda essa cultura, a cultura babilônica, a cultura ali dos sumérios e acadianos que ficavam ali naquela região de Ur dos Caldeus, já expliquei para os irmãos que nessa época não existiam os caldeus. Na época de Abraão, os caldeus não existiam. Os caldeus são os babilônicos. Babel já tinha passado. O radical da palavra vai ser o mesmo, por isso que vai ser fundado o reino de Babilônia, mas ali era o reinado, Abraão, ele é contemporâneo ao reinado sumério, ao império, ao reinado sumério e acadiano, que ficava nessa região de Ur dos Caldeus. Mas, Abraão, a cultura dos sumérios, a cultura de Arã, que está lá no norte, essas são culturas extremamente idólatras. Extremamente idólatras. E aqui eu vou abrir um parêntese. O contato que o ser humano ele teve com a serpente no Éden, esse contato ele não se encerra o tempo todo. Lembrem qual é a sentença que é dada à serpente? Do pó da terra comerás. Então ele se alimenta das obras más dos seres humanos. Se vocês notarem, muitas das culturas pagãs que existem nas regiões asiáticas, inclusive quando nós vamos aqui também para algumas regiões já das Américas, em muitas culturas pagãs existe menção e adoração à figura da serpente. Olha que interessante isso. Para se ter uma ideia, serpente, gente, vocês não têm que imaginar como uma cobra. Serpente na Bíblia tem um significado, é o mesmo significado da palavra réptil para nós. Réptil para nós tem vários bichos que são répteis. Por exemplo, do dragão de Komodo, a lagartixa, nós estamos diante de várias espécies de répteis. Nós temos também as serpentes, surucucu, jiboia, que são espécies de répteis. Quando a Escritura faz a menção à serpente, não está falando a cobra no contexto que nós conhecemos agora, mas a serpente está fazendo menção àquela espécie. Como que era chamada a espécie dos répteis? Na época, conforme a Escritura lê, você não vai ler na Escritura um réptil, não. Vai ler serpente, está traduzindo aquela espécie específica, as diversidades que existem de serpentes. Por que eu estou dizendo isso? Parem para analisar na cultura da China. Qual é o grande animal que é lembrado na cultura chinesa? Dragão. O que o dragão é? Não é uma espécie de réptil? Não é uma espécie de serpente? É muito mais parecido com é ou não é? Muito parecido com uma serpente. Vocês estão vendo? E olhem só na Escritura, quando fala que o dragão deu poder, lá já está lá em Apocalipse capítulo 13. O dragão deu poder ao falso, à besta. Pensem nisso. O porquê que o dragão é mencionado dessa forma? Depois o dragão, ele é aprisionado por 1000 anos. Entendeu? Aqui está fazendo menção à figura da serpente, a antiga serpente. Então, essas culturas folclóricas que exaltam a figura da serpente, apontam para essa queda adâmica. E está tudo vinculado. Satanás, ele sempre quis ser o quê? Adorado como a Deus.
E ele alcança esse objetivo nas mentes e corações pagãs. E eu falo isso porque todas essas gerações, todos estes povos, eles precisavam tocar para crer. Por isso que os deuses, eles eram feitos. Por isso que os deuses, eles eram construídos. Os ídolos, eles precisam de um ponto de contato. Eles precisam de algo que seja visto para ser lembrado, para que seja venerado e adorado. De repente, diante de Abraão, agora ele vai lidar com um Deus que se manifesta através de uma ordem, de uma voz que lhe fala, e ele simplesmente crê naquilo que lhe é dito. Ele sai de uma cultura provavelmente milenar idolátrica para adentrar numa cultura agora de um Deus que, apesar de não ser visto, é crido. Vocês já pararam para analisar o que isso significa? Um Deus que não admite que seja feito para si qualquer tipo de imagem, de escultura. Ele não aceita que seja feito para si qualquer tipo de figura que lhe possa expressar o que ele é. Por que ele não aceita? Porque ele já instituiu quem seria o seu representante e o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. O seu representante, inicialmente não constituído para ser adorado, mas na figura de Cristo, que foi feito um pouco menor do que os anjos, como está escrito lá em Hebreus. Na figura de Cristo, ele se faz homem. E aí agora sim, na figura do homem Cristo, nenhum de nós, porque é só nele. Na figura do Cristo homem e do Cristo Deus, nós o vemos porque ele, já dissemos isso, ele é a exata expressão do ser de Deus. É a imagem do Deus invisível, conforme está lá em Colossenses capítulo 1, dos versos 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível. Na figura de Cristo, nós podemos contemplá-lo, vê-lo e nós podemos adorá-lo, tocá-lo, amá-lo na figura de Cristo. Nota que não é produção por mão humana, mas o ser humano, ele gosta de sempre distorcer. Eu dou glórias a Deus, eu dou graças a Deus porque a Arca da Aliança desapareceu. Porque se existisse a Arca da Aliança ainda hoje, seria provavelmente extremamente adorada. A promessa que é feita a Abraão, né? Ele diz: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui nasce a promessa de um farol em um tempo extremamente escuro. A descendência de Abraão, ela vai ser posta como luz das nações. E é impressionante isso, porque nós já falamos sobre isso e nós já retomaremos isso mais à frente, quando nós adentrarmos em Deuteronômios, quando nós adentrarmos no livro dos Levíticos, em tudo isso. Nós adentraremos de novo na questão da lei, mas a sofisticação da lei, naquele tempo que é extremamente perverso, porque é um tempo bárbaro ao extremo. É um tempo onde, esse tempo em que Abraão vivia, é um tempo onde não havia segurança nenhuma,
Você precisava se reforçar ao máximo de homens valentes e treinados para que você trouxesse um mínimo de segurança familiar. Não é isso que Abraão faz com aqueles 318, quando eles chamam, que são homens que são extremamente treinados, prontos para guerrear, para que ele possa iniciar uma aventura de resgate do seu sobrinho Ló, que havia sido levado. Ló, ele é levado prisioneiro desta região aqui, vou mostrar para vocês. Ele é levado prisioneiro desta região aqui para a região próxima a Elão, que fica aqui, ó. Imaginem o quanto, porque é o rei de Elão. Na verdade, ele não chega a ser levado lá, até essa região, mas ele estava sendo conduzido, ele já estava acima de Damasco. Para terem uma ideia, ele estava sendo levado para a região de Elão, porque é o rei de Elão que ele está saindo daquela região que eu mostrei para vocês, para vir aqui atacar e guerrear contra aqueles 5 reis, entre eles os reis de Sodoma e Gomorra. Sodoma, que era a região onde Ló vai fixar a residência dele, Sodoma é tomada e Ló, junto com suas mulheres, todos os seus bens e toda a sua família é tomada. Abraão, ele tinha sob os seus serviços 318 homens muito bem treinados, porque o nível de insegurança era dessa forma. A gente às vezes comenta lá em casa, minha amor até fala, amor, ser mulher ou homem naquela época era um negócio difícil. A mulher, coitada, tinha que se subjugar tantas vezes a todo tipo de perversidade, porque ela precisava de ter um homem forte ao seu lado. Porque era desse jeito. Se porventura Abraão, por exemplo, nós vamos ver na história aqui durante esses próximos capítulos, ele desce até Siquém, ele vai se estabelecer em Siquém, de repente na região de Canaã tem uma fome muito forte. Amor, pode pôr lá no próximo slide, entendeu? Siquém, nossa, tá ruim demais, gente. Para ler, né? Nossa. Siquém, gente, deixa eu tentar achar aqui para vocês. Siquém, eu acho que vai ser mais ou menos ali no meio, ali em cima tá Siquém, eu acho, gente. Esse pontinho no terceiro ali no de cima, eu acho que Siquém tá mais ou menos ali. É porque eu não tô conseguindo nem ver nesse mapa aí. Lá em casa tava tão bonito, entendeu? E chegou aqui, o trem distorceu, ficou meio estranho. Mas Siquém fica ali mais ou menos na região do meio de Canaã. Aí, exato, aí, ó, ela está apontando, é onde eu imagino que seja Siquém, exatamente. Onde? Aqui você já está próximo de Jerusalém, Siquém está mais acima, amor, eu acho que é mais acima mesmo, entendeu? É, uma dessas daí, Siquém está mais ou menos nessa região aí, um desses pontinhos aí é Siquém. Mas Abraão vai descer para aí, de Siquém ele vai até Betel e ele ele fica acampado entre Betel e Ai. Ai fica mais a leste, ali indo para o lado do Jordão e do Mar Morto, entendeu? E Ai e Betel ficam distantes uma da outra em torno de 5 quilômetros apenas. Mas voltando aqui, Abraão há uma seca, porque essa região é extremamente seca. E eu já falei para vocês que parece até brincadeira Deus virar assim, eu vou te levar para uma região que emana leite e mel. Parece até brincadeira, porque Israel até hoje é uma região extremamente seca. Nunca foi uma região muito boa para cultivo, é uma região muito boa para pastoreio. Mas cultivo lá, se as chuvas não acontecem no tempo certo, e mais à frente nós vamos estudar, inclusive as estações, tudo isso. Pode voltar lá, amor, naquele outro lá, né? Né? Entendi, então passa pro outro lá, amor, então. Tá bom? Aí tá um pouquinho, talvez, melhor, né? Mas... vai ficar um pouco distorcido, mas vai ficar... Não, mas tá bom. Essa região,
Se as chuvas não acontecem no tempo certo, essa região aí não produz praticamente nada. Então o tempo todo, vocês já viram que na Bíblia o tempo todo e houve muita fome na terra? Aí para onde que eles descem normalmente quando tem fome na terra? Eles descem para o Egito, entendeu? Deus, ele coloca esse povo como luz das nações, numa região extremamente seca, para provar para este povo que se este povo lhe fosse obediente, ele mandaria chuva no tempo certo. E esse povo ia viver debaixo da dependência dele sempre. Não era para eles dependerem do esforço, da força, dos melhores rios. Tem rio maravilhoso aqui embaixo no Egito. Tem 2 rios maravilhosos ao norte, na Mesopotâmia. Aí ele deixa esse riachinho que nasce lá no Hermon, chamado... Ixi, amor, agora... Dá Ctrl Z, dá Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z, Não, volta aí. Não, tá bom assim, né? Mas ele deixa esse rio que na parte mais funda dele dá 5 metros, é uma boa profundidade. Na parte mais funda ainda não chega perto dos nossos rios fundos aqui do Brasil. É um rio que na parte mais larga dele dá 10 metros de extensão, pouco mais de 10 metros de extensão. É um rio que ele desemboca num mar que é extremamente hostil à vida. No Mar Morto você não vê um peixe sequer, de tão salgado que é o mar, por isso que chama Mar Morto, né? Que não dá um peixe, não dá uma planta no Mar Morto. Passa aqui no meio, meu bem, no meio aqui. Pode deixar desse jeito, meu bem, não precisa mexer não. Desce aqui, olha. Aqui no Mar Morto, passa ali no Mar Morto a setinha. Esse daí, olha. Dead Sea, né, que é o Mar Morto. Subindo ao norte, subindo aí esse trechinho, é o Rio Jordão. Subindo aí é chamado de o Vale do Jordão, né? É a Transjordânia, chamado também de Vale do Jordão. Lá em cima está o Mar da Galileia e mais acima ainda está o Lago de Ula, né? Que é chamado Lago de Ula, eu creio que nessa foto aí não vai ter não. Mas mais acima fica o Lago de Ula, é porque ele não está mostrando nisso daí não, entendeu? Mas esse é o mapa mais ou menos de Israel. Mas essa região existe para demonstrar, para que Deus ele pudesse imperar sobre o seu povo, fazendo o seu povo cada vez mais dependente dele. É novamente para forçar o seu povo a se reconectar com Deus. Eu gosto muito de Abraão, porque Abraão, ele creu e aquilo lhe foi reputado por justiça. Quando ele discute com Ló, e aí Ló decide descer até o Vale do Jordão, porque na época ainda não tinha havido o cataclisma que destruiu Sodoma e Gomorra. Houve um cataclisma ali, que nós sabemos que aquelas 2 cidades foram destruídas. O Vale do Jordão, ele é ainda um local bonito de se ver, é um local que fica até interessante para poder morar, fica um pouquinho melhor, mas o Vale do Jordão, amor, volta para o mapa anterior. Vale do Jordão, isso daí no meio, entendeu? Isso daí tudinho é o Vale do Jordão. Entendeu? Passa aí, amor, subindo até lá o Mar da Galileia, subindo essa... Não, no anterior, amor. No anterior. A seta, passa aí, subindo. Não, amor. Passando a seta, entendeu? Passando a setinha. Não, só passando a setinha, amor. No vale, no meio, do Mar Morto até o Mar da Galileia. Vai subindo, a setinha até o Mar da Galileia lá em cima. Isso daí tudo no meio, é o Vale do Jordão. Vai passando a seta até o Mar Morto, amor. Só descendo a setinha. Não precisa mexer, não. Isso daí é o Vale do Jordão. Pronto, gente, isso daí é o Vale do Jordão. Tá bom? Eu preciso de um laserzinho. Eu preciso de um laserzinho para apontar para vocês. Vai ficar bem mais fácil, né? É difícil. Isso daí é o chamado Vale do Jordão, tá bom, gente? Do lado oeste, aqui do lado esquerdo de vocês, está está Israel, hoje conhecido, entendeu?
Mas Israel, na época das tribos, ele conseguiu dominar também parte aqui desse lado de cá. Essa região do Vale do Jordão, antes desse cataclisma que houve com Ló, era uma região extremamente próspera e bonita. Essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que se estabelecem nessa região aí, junto ao Vale do Jordão, se tornam cidades muito prósperas. Lembrem-se disso. Normalmente as cidades, elas querem florescer e se fortalecer junto aos rios. E o Rio Jordão era um rio caudaloso, era provavelmente um rio muito bom nessa época. É o que a gente entende do texto. Mas Ló vai para essa região, se estabelece ali. Mas com o cataclisma que acontece, provavelmente a partir desse cataclisma que se gera, que o Mar Morto fica ainda mais morto ainda, entendeu? Já existia a região do Mar Morto, já existia sim, mas esse cataclisma piora essa situação, entendeu? E o Mar Morto, ele se estabelece ali. Abraão vem para essa região. A seca, Abraão desce para o Egito. E aqui que entra alguns milagres que eu acho impressionantes da Escritura. Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele tem 75 anos. Sara é 10 anos mais nova que ele. Quantos anos Sara tinha? 65. Entendeu? Cara, eles descem para o Egito e o faraó fica apaixonado nessa mulher de 65 anos. Oi? Alguma coisa ali tinha. Que água que esse povo bebia, né? Que botox que utilizava. Mas para vocês terem uma ideia, que milagre é esse que rejuvenesce, mantém a própria esposa jovem aos 65 anos e ainda atraente e bonita. Entendeu? E ali nós vemos sempre, mas sempre, que há um problema em Canaã, o pessoal desce para o Egito. E desceu para o Egito, a primeira coisa que Abraão começa a fazer, né? Ele era um homem de fé, não era? Vocês concordam comigo? Deus deu a ordem, ele foi até lá. A primeira coisa que ele começa a fazer por medo é o quê? Mentir. Entendeu? O cara desceu para o Egito, já começa a mentir de cara. Entendeu? Ele vira assim e fala, ó, Sara, tu é bonita demais. Entendeu? Tá difícil bancar mulher bonita num lugar perverso igual esse. Então nós vamos fazer o seguinte, você disse pro faraó, se alguém gostar de você, você disse que é minha irmã, porque além disso eles ainda vão me dar presentes, cara, porque era um costume da época, entendeu? Era um costume da época presentear. Não, eu fico com tua irmã, toma isso daqui tudo de presente. Não, então pode carregar para você, entendeu? Era terrível aquela época, gente, era uma época. E aí ele fala isso, o faraó dá presente para ele e ainda fica com Sara e toma Sara como sua mulher. E a Escritura que deixa claro que tomar Sara como sua mulher naquele contexto significa sim que o faraó teve Sara por mulher, entendeu? Ele manteve relações com ela. Vocês vão ver que mais à frente, quando isso acontece novamente, qual é o rei agora? Ai meu Deus. Mas o Senhor, ele aparece a ele em sonho e diz, não toca nessa mulher. Por quê? Porque Sara logo em seguida se engravidaria de Isaac. Mas nesse contexto aqui é o primeiro contexto que nós estamos vendo tudo. Gente, Ló, quando ele é levado prisioneiro ali no vale próximo ao Mar Morto, próximo à região do Mar Morto, vocês imaginam, Abraão vai conseguir derrotar os exércitos ao norte de Damasco. Damasco, já você sobe para a Síria, você já está... A Síria, a Síria hoje, no contexto hoje, não é a Assíria, Síria com S, agora tira o A, não é a Assíria, Síria só com S. A Síria, ela faz divisa com o rio Eufrates, para vocês terem uma ideia. Ela é um dos países que fazem divisa com o rio Eufrates ainda hoje. Lá na região norte, vocês imaginam um cara que já tem mais de 75 anos, o cara ter força para poder vencer esse espaço todo de terra, que vai dar aí, eu creio que pelo menos uns 400 quilômetros, perseguindo para eles avançarem contra exércitos que tinham subjugado 5 reis
derrota com 318 homens, exércitos que tinham subjugado 5 reis, e consegue trazer de volta o seu sobrinho, e consegue trazer de volta as filhas de seu sobrinho, a esposa de seu sobrinho e todos os pertences dele. Parem para analisar. Mas eu queria ler com vocês, chegando a essa passagem, que é uma das passagens que eu mais amo da Escritura, Abraão já foi para o Egito, já voltou, já teve essa confusão com Ló, Ló foi levado preso, estou passando mais rápido. Chegamos em Gênesis capítulo 14. E a Escritura vai dizer o seguinte, no verso 17. Gênesis capítulo 14, verso 17. Voltando a Abraão, da vitória sobre Kedor Laomer, que ele era o rei de Elão. Elão é aquela região que eu mostrei para vocês lá, entre o rio Tigre e Eufrates. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, então não foi só um rei, foram vários reis, foram outros 4 reis, foram 4 reis que Abraão consegue vencer, 4 reis. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém. Salém é também chamada, depois foi nominada de Jerusalém. Salém significa Shalom. Interessante, Então ele foi, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Eu gosto muito dessas expressões, porque aqui, alguns nomes que são dados a Deus, são nomes que são retirados da cultura cananeia. O nome El vem da cultura cananeia. Entretanto, Abraão aceita aquilo como verdade. O Deus, a primeira menção ao El Elyon, que significa Deus Altíssimo, é estabelecida aqui nesse encontro com o rei de Salém. E o rei de Salém, que era o rei de Jerusalém, entendeu? Ele era também sacerdote. Nota que ele era o rei de Salém e ele era sacerdote do El Elyon. E o rei de Salém, ele traz 2 coisas, o pão e o vinho. Olha que maravilha isso, gente. Para onde que este texto ele já vem apontando? Ele traz o pão e o vinho, e ele abençoa Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo El Elyon, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o El Elyon, o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Nota que aquela figura emblemática que só aparece uma vez num sacerdócio que acontece antes do tempo da lei. Antes do tempo da lei. Porque o sacerdócio do tempo da lei foi um sacerdócio que mais à frente vai gerar todo tipo de maluquice que vocês possam imaginar. Não preciso nem dizer, no tempo de Eli, os filhos dele já estavam fazendo confusão a partir do sacerdócio. Na época de Jesus, o sacerdócio se tornou um órgão extremamente político. Era uma aristocracia que estava totalmente aliançada com o movimento dos saduceus. Nota que o movimento dos saduceus se extingue depois da destruição do templo. E eles faziam pactos de corrupção com os reis, com os governadores e administradores da sua época, para poder conseguir
viver bem. Nota que o templo que Jesus visita, a única coisa que você não encontra lá é a presença de Deus. Infelizmente. A Arca da Aliança tinha sido levada em 586 a.C. Desapareceu, na verdade, em 586 a.C., quando a Babilônia faz aquele cerco de 588 a 586 contra Jerusalém, naquele cerco que destrói a cidade e destrói o Templo de Salomão. E, na época ali, o que se prestava culto, a sala do Santíssimo, do lugar Santíssimo, era uma sala vazia. Que triste isso, né, gente? Era uma sala vazia. Por isso que Jesus, ele conclama a si mesmo como sendo este templo. Nós falamos no domingo passado sobre o tabernáculos, né? Sobre tabernáculos. É a Escritura, quando Jesus diz lá no Evangelho de João, na casa do meu Pai, na casa de meu Pai, há muitos lugares, ou muitos aposentos, ou muitas moradas. Quando a palavra casa ali, é a mesma expressão grega que poderia se atribuir a tabernáculo. Ele está dizendo que no tabernáculo de meu Pai há muitos aposentos. Há muitos aposentos. E o mais maravilhoso é que o Cristo está entronizado lá. É que a presença real do El Elyon, do Deus Altíssimo, ele está entronizado. Isso que é maravilhoso. E aqui nós vemos essa figura que ela aparece, é citada essa única vez no Velho Testamento. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, porque reconhece nele um sacerdócio que acontece antes da lei. E a Escritura vai dizer, lá em Hebreus, que o sacerdócio de Cristo, ele é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, que significa rei de paz. Que maravilha isso. O príncipe da paz, ele revela um sacerdócio que está estabelecida nessa consciência de paz. Foi após uma vitória, já no momento de paz, que o rei de Salém aparece. Ele apresenta para Abraão vinho e pão. E Abraão aceita isso como oferta, que é a pré-figura da oferta de Cristo. Que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino dos céus. Mas Abraão, ele não aceita nada que vem do rei de Sodoma. O rei de Sodoma vira para ele e diz: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o El Elyon, e agora ele guarda essa expressão para o coração dele. E aqui nós temos a inauguração dos muitos nomes do Senhor, nós temos a inauguração deste nome, o El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele vai dizer: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser que o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Eu amo muito isso, porque Abraão, ele nega depender das riquezas da perversidade. E ele aceita a simplicidade do pão, do vinho e da comunhão estabelecida entre o sacerdote que ele reconhece e o Deus Altíssimo. E a gente para por aqui. Amém? Isso é gostoso demais, gente. A maioria de nós vive em desespero porque a gente ainda não aprendeu a se deleitar nessa comunhão de vinho e pão
pão que se estabelece à mesa. Seria importante que a igreja voltasse a entender o quão a mesa, ela se faz imprescindível na vida do cristão. A mesa de comunhão, como um reconhecimento de culto. Eu gosto muito, a gente lá em casa gosta muito de receber as pessoas. Meu pai também, minha mãe sempre gostaram de receber, a irmã Isaíra gosta também de receber. É uma delícia quando a gente está recebendo pessoas na nossa casa, a gente está em volta da mesa fazendo um lanche e a gente está ali refletindo nas coisas do Senhor. Nunca acontece da gente se reunir para ficar falando mal de um ou do outro. Não. Está tão distante. São mesas, são lugares de comunhão e de cura. São lugares de comunhão e de paz. Se a igreja entendesse isso e permitisse que a sua casa, que o seu tabernáculo, que o seu lar também fosse se tornando isso. Lógico, com todo cuidado, porque nós temos que ser prudentes, criteriosos, nós temos que ser cuidadosos. Que há pessoas que podem adentrar na tua casa com um ar de perversidade terrível. E o Espírito Santo, ele te conduz a perceber isso. Há pessoas que querem participar da comunhão, mas de modo perverso e ardio. E essas pessoas têm que ser expulsas. Você não deve admitir comunhão em hipótese alguma com esse tipo perverso. Abraão olha para o rei de Sodoma e fala, cara, nada teu. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu não quero ter um pingo de comunhão contigo. Eu não quero ter nada que possa dizer que eu dependi de você em alguma coisa. Depender do Senhor nesse sentido. Aumentar a comunhão entre nós, como igreja. Aumentar uma consciência de unidade que expande em mais consciência, em verdade, em vida, em justiça. O desejo de se congregar. Tem muita gente que fala assim, eu não vou mais congregar porque eu não acho que o culto tá bom. Gente, você foi lá para Deus te agradar ou para você agradar ao Senhor? Meu Deus do céu, a gente tá muito menino. Se eu cultuo ao El Elyon, o que eu vou fazer primeiramente é buscar agradá-lo enquanto me agrado dele. Mas a gente vive um momento inverso. Não tem a música que eu gosto. A palavra ela é muito chata. A gente começa a colocar um monte de coisa. A gente não entendeu que às vezes um culto que para nós parece ser muito chato é uma oportunidade de Deus te ensinar, inclusive a suportar um pouco mais os mais fracos. Ó Igreja do Senhor, que a gente entenda o mistério que habita na mesa, o mistério que habita na comunhão, o mistério que habita nessa verdade. E que a gente não utilize a mesa para corrupção, que a gente não utilize os momentos de comunhão para falatórios, para conversas inúteis. Que a gente não utilize esses momentos também, que nós venhamos abrir os nossos lares para a pregação do Evangelho e para que o rei de Salém, o rei de paz, Melquisedeque, que é também, Melquisedeque também significa rei de justiça, a palavra. O rei de justiça e de paz possa adentrar ali qualquer um que participe da comunhão com você, possa conseguir enxergar que você vive em nome do Rei de Justiça e de Paz. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu tens sido este Deus maravilhoso, este Deus que se revela a nós
mesmo quando nós tentamos nos esconder. Este Deus que levantou um homem, de um homem levantou uma nação. E a partir deste homem, o Senhor prometeu que todas as nações, todos os povos seriam abençoados. Amém, Jesus. Amém. Nós vivemos em tempo de conflito, Senhor. Nós vivemos em tempo onde os países estão se armando, as peças no tabuleiro estão, cada uma delas se posicionando para uma guerra, para uma destruição sem precedentes, Senhor. Nós vemos o quanto é sensível a paz do mundo que se arma para a guerra. Nós vemos o quanto é sensível a paz do mundo que se estabelece através de instrumentos e equipamentos de matança em massa, de destruição em massa. Ó Senhor, mas o Senhor disse que estabeleceria por meio da descendência de Abraão, e Jesus Cristo foi descendente de Abraão. Por meio da descendência de Abraão, o Senhor estabeleceria essa paz. Ó Senhor, eu não vejo a hora, Deus, de nações como a Palestina, o Irã, Israel se abraçarem. Eu não vejo a hora, Senhor, de nações como a Ucrânia, a Rússia novamente se abraçarem e se verem como irmãos. Eu não vejo a hora, Senhor, de o Senhor estabelecer essa paz de modo pleno no meio deste mundo terrível. Mas nós sabemos que ainda muita coisa vai acontecer. E nós sabemos, enquanto nós sabemos que tanta coisa ainda está para acontecer, nós te pedimos que o Rei de Justiça e de Paz se estabeleça então em nossos corações. E que nós sejamos estes arautos, e não somente arautos, que nós nos ergamos como atalaias, como sentinelas, aqueles que vigiam e ficam esperando, observando os sinais. E quando os sinais eles aparecem, nós alertamos a todos. Os sinais estão aí diante de nós, Senhor. Muitos sinais que apontam para a tua vinda. Muitos sinais que apontam para o fim destes dias, para a queda de Babilônia. Muitos sinais que apontam para o teu reino, para o estabelecimento do teu reino, Senhor, de modo eternal. Muitos sinais que apontam para tempos de dores. Que nós sejamos estas atalaias, que aprendem a ler os sinais distantes e que aprendem a também anunciar os sinais, que aprendem a tocar os sinos, a soar as trombetas, a alertar aqueles que ainda não se despertaram, Senhor. Que a tua igreja se levante dessa forma, Pai, porque nós não somos como aqueles que são da noite, Senhor, que andam ébrios, mas nós somos filhos da luz. Nós andamos em sobriedade, em consciência, nós andamos em vigilância, nós andamos alerta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós também tenhamos essa consciência de comunhão, Senhor. Essa consciência de comunhão, Senhor. Que a tua igreja ela possa crescer nesta consciência, Pai. Do partir do pão, do beber do cálice. Que a tua igreja caminhe nisso, Senhor. Que nós venhamos a estar cada vez mais ligados a Ti e ligados uns aos outros, Senhor. Que nós estejamos cada vez mais sensíveis às dores do outro, às tristezas, às angústias. Que nós também estejamos participando das alegrias uns dos outros, Senhor. Em nome de Jesus, prepara a tua mesa, Senhor, diante de Ti, Senhor.
e que nós venhamos a participar sempre desta mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está terminado, igreja. O pastor divino agora está contigo.